Queria pedir uma salva de palmas um pouco mais forte. Um grito. Vai, forte. Muito bom. Não é pro ego não, que eu gosto de audiências acordadas, né? Então tá bom. Bom, a mim coube a tarefa de encerrar os trabalhos de hoje. Então eu vou pedir para que a equipe me avise com 40 minutos de palestra, para a gente finalizar, e vamos usar os últimos 15, 20 minutos para fazer um exercício de espiritualidade. Afinal de contas, Fórum Internacional de Ufologia e Espiritualidade, está habilitado, né? Então faremos isso para fechar com chave de ouro, e nós vamos falar sobre exoconsciência, para fechar, ok? Veja, vocês estão vindo numa jornada, pode deixar aceso, pelo amor de Deus, não ser pouco. Deixa aceso. No exercício a gente apaga tudo. Senão eu vou ter um estado delta agora e eu preciso de um estado beta. Veja só. Exoconsciência. Passa para mim. Eu posso apertar o botão, né? Eu mesmo posso passar isso? Ótimo. Veja, depois de toda a jornada que nós tivemos juntos desde ontem, eu quero iniciar com esse pensamento de Schopenhauer. A tarefa não é tanto para ver o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Olha que coisa curiosa. Vou repetir caso você estivesse dormindo enquanto eu falei. A tarefa não é tanto para ver o que ninguém viu, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Desde ontem vocês estão sendo bombardeados com informações de coisas que todo mundo vê. Quem aqui já viu um OVNI? Levanta a mão. Já viu, você viu. Ótimo, fica com a mão em pé. Quem aqui tem um amigo que já viu um OVNI? Levanta também a mão agora. Pronto, encheu a sala. Todo mundo vê. E assim, o incômodo que a gente começa a sentir é com a obsolescência das coisas. Por exemplo, o termo ufologia. Opa, voltei ali. O que eu fiz? Não sei. Volta o slide. Bom, UFO, Unidentified Flying Object. Objeto voador não identificado. Gente, com tanta evidência, será que não está identificado? Será que a gente já não sabe o que é? Quantos anos mais e quantas fotos mais nós vamos precisar ver? Quantos vídeos mais nós vamos precisar ver? Até quando nós vamos ficar vestindo a bendita camisa do eu quero acreditar? I want to believe. Para ficar chique. Você percebe? Nós estamos sendo chamados por tudo que está acontecendo a entrar numa nova era de pensamento, a pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Porque você me desculpe, mas com vídeo de OVNI, crop circle, arte sacra, o que for, segunda-feira a fatura do teu cartão de crédito chega. Aquela conversa que você deixou para ter com teu filho vai estar te esperando. Aquele teu medo, aquela tua angústia, aquela depressão que você varreu para baixo do tapete para vir ao encontro de ufologia, ela vai estar no mesmo tapete que você deixou, esperando por você. E não vai ser foto de objeto voador não identificado, não vai ser pintura rupestre, não vai ser canalização, não vai ser crop circle que vai fazer você enfrentar isso. Mas vai ser a consciência de que você é um ser de natureza cósmica. Isto é exoconsciência. Por isso que nós estamos falando que ela é o princípio e o fim,
a causa e o efeito do fenômeno UFO, porque é começar a pensar o que ninguém pensou. Quais são as consequências filosóficas desse conhecimento, como é que ele vai mexer com a tua vida, com o jeito como você lida com as suas relações familiares, amorosas, de amizade, com as suas relações no trabalho, com os projetos que você empreende, com a forma como você vê o mundo e vê a si mesmo inserido. Eu estava comentando com a Margarete ali atrás, nós não podemos criar uma nova religião do ET, onde o ET substitua Nossa Senhora. Porque é a última coisa que eles querem. Senão eles seriam todos fofinhos conosco. E não são, basta ver pela chilena que é prática. Entendeu? Não tem meio. É maturidade que eles querem. Né? Opa, voltou o slide. Por isso a tarefa é pensar o que ninguém pensou. Veja, esse negócio de exoconsciência começou a incomodar na minha cabeça no ano passado. E eu falei, eu lembro que mandei uma mensagem para a Mônica, eu falei, Mônica, nós não fazemos mais ufologia. E ela falou assim, pois é, nós não estamos interessados nos OVNIs, nós estamos interessados em quem construiu, quem pilota. Nós queremos fazer contato com esses caras. Que o OVNI é um vinil, né? Não, é um OVNI, né? Não é mais não identificado, já está identificado. Bom, quando me veio essa coisa da exoconsciência, eu falei, isso é uma bandeira pela qual vale a pena lutar. E eu não encontrei em língua portuguesa nenhuma referência, só em língua inglesa, da doutora Rebecca Hardcastle, que vai definir a exoconsciência como o estudo das dimensões extraterrestres da consciência humana, a origem, as dimensões, talentos e habilidades da consciência humana que nos conectam diretamente com o cosmos e seus habitantes. Ficou chique agora. Eu gostei muito da definição dela, mas eu não concordo. Mas eu adoro o trabalho dela, tanto que nós vamos trazê-la em agosto para o Brasil para falar de exoconsciência conosco. Mas sabe o que me incomoda? Extraterrestre. Gente, isso é um bairrismo. É assim, ó. Tem corintiano aqui na sala? Não? Tem um corintiano. Sempre tem. Tem um corintiano. Tem 2 corintianos. Então todos os outros são extra-corintianos. Porque não são corintianos. Veja. Esse heliocentrismo, não é geocentrismo, não faz sentido. O que é extraterrestre? É quem vem de fora? Né? Então acho que a gente, ao longo dessa palestra, eu quero ampliar isso com vocês. Tá bom? Então, o que nós estamos começando a compreender é o quê? Que essa exoconsciência, essa noção ampliada de que nós, o que somos, é cósmico, não é local. Essa noção de que no teu espírito não está escrito made in planeta Terra. Essa noção de que somos livres, de que migramos entre mundos, é uma noção de natureza cósmica, de cidadania cósmica. Ou seja, o nosso princípio e o nosso fim são cósmicos. E por isso, a gente vai entender que a exoconsciência é o princípio e o fim, a causa e o efeito do fenômeno UFO. Por que esse fenômeno está aqui? Para onde esse fenômeno está indo? Olha, exoconsciência. Percebe? É por causa dela que o fenômeno acontece e é para ela que ele converge. Porque qual é o resultado do contato? Vai ter o Foundation for Research of Extraterrestrial Encounter, mais uma das organizações que o Edgar Mitchell ajudou a fundar, vai traçar, num artigo recente, um comparativo entre contatados, pessoas que tiveram experiências paranormais e pessoas que tiveram aquela quase morte, sabe a experiência de quase morte? E eles apresentam muitos pontos em comuns. A expansão de consciência, preocupação com o próximo,
aumento da tolerância. Então perceba que coisa curiosa, é para isso que nós estamos caminhando, ok? Então veja só, aqui acho que já falei tudo para vocês. Bom, tirando o fato de que exoconsciência também tem a ver com o momento que a gente entende que o planeta Terra está passando, que é um momento de transição planetária, ou seja, o momento em que a raça humana recebe um upgrade, ok? Bom, para continuar a nossa conversa de exoconsciência, eu trouxe 3 coisas que eu vou passar rapidamente com vocês. Sempre nesse viés de pensar ou tentar pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Certo? Afinal de contas, vocês pagaram o cara para estar nesse encontro, tem que dar uma coisa que, né, inédita. Para fechar. Sábado, com chave de ouro. Não é isso? Só teve coisa inédita hoje, na verdade, né? Eu quero saber o que vocês vão falar em casa quando vocês chegarem. Eu estava no encontro de ufologia. E olha, teve canalização de ET. É bom você não falar isso quando teu pai botar o frango na boca, amanhã, porque pode dar um problema, tá? Bom, para falar de exoconsciência, nós vamos passar por consciência, conhecimento e habilidades da mente humana e natureza do espírito. Tá bom? Então vamos lá rapidão. Primeiro ponto. E aqui é que está... Vocês já ouviram falar que há um problema da ufologia sobre ufologia casuística, científica, materialista e a chamada ufologia espiritualista, esotérica, blá blá blá, certo? Todo mundo aqui já ouviu falar que o pessoal aí tem uns que são mais para a direita, outros mais de esquerda, tipo PT, PSDB, pró-Lula contra Lula. Tudo é polarizado nesse planeta, vocês já perceberam? Não tem uma coisa que o ser humano não consiga fazer que não polarize. Bom, ao meu ver, o que nós estamos começando a entender sobre consciência é o que vai ser a chave para essa solução. Por quê? Até agora o paradigma pensa o quê? Que a consciência é um produto do cérebro. Ou seja, o teu cérebro está aí funcionando e por isso esse ser... Esse eu dentro de você, sabe esse eu dentro de você? Ele aconteceria como um produto desse funcionamento do cérebro. Ou seja, o cérebro morreu, você morreu. Logo, então, a consciência é um produto do cérebro ou o cérebro é uma âncora espacial de parte dessa consciência imortal? Olha como é que muda a coisa. Você, o que você é, essa coisinha bonita, que é você, fofa. Tem uma amiga minha que tudo é fofo. E tem fofinho e fofo. Então é uma diferença conceitual. Essa coisinha fofa que é você. Isso aí, nasceu com esse cérebro? Ou esse cérebro é consequência desse fofinho? Que é um fofinho eterno. Olha que filosófico. Percebe? Isso muda tudo, gente. Porque se nós começarmos a entender a continuidade da vida após a morte do corpo físico, se nós começarmos a entender que nós somos de fato este eu que está fora, temporariamente ancorado nesse corpício, muda tudo. Muda tudo. Porque daí eu te pergunto, você é terrestre? Estou me lembrando do Chico Xavier no programa, numa das entrevistas que ele deu, que nós citamos no documentário Data Limite, e ele respondendo uma pergunta, ele diz assim, considerando a existência das entidades desencarnadas, olha só, sinto que elas também são seres extraterrestres. Você que acordou na palavra extraterrestre, eu vou repetir. O Chico, que é a pessoa extraterrestre, o Chico, né? Ó, tava dormindo.
considerando a existência de entidades desencarnadas, sinto que elas também, e olha a importância desse também, são seres extraterrestres. Ora, se a consciência é não local, minha gente, não vai estar escrito o planeta de fabricação dessa consciência. Você percebe? O Jung vai dizer que uma criança não é uma folha em branco, mas ela tem uma história pregressa. Carl Jung vai dizer isso. Ora, se ela tem uma história pregressa, o que limita essa história é esse planetinha, no universo que hoje nós entendemos com 400 bilhões de estrelas só aqui na nossa galáxia, que é uma de 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora. É tanto bilhão que parece plano de governo, né? É tudo bilhão. É o show do bilhão. A Lava Jato é o show do bilhão, né? Você percebe? Então, repensar o conceito de consciência é fundamental para entender a ufologia, para entender por que isso está ficando para trás. Agora, eu quero falar com vocês, haja vista que no nosso discurso nós estamos aceitando que a consciência não é produto do cérebro, mas o cérebro é uma manifestação da consciência, ok? Considerando isso, eu quero falar com vocês sobre conhecimento. Porque aqui é que nós vamos chegar num ponto interessante sobre pensar o que ninguém pensou. Veja só. Só enquanto eu fazia esse enunciado, aconteceu tudo isso aqui na internet. Ó. Foram 870 mil horas de Netflix exibidos. Tá? No Instagram foram 65 mil fotos que subiram. Olha, vocês estão perdendo, hein? Ó. 243 mil fotos no Facebook. Gente, o Facebook tem 1,4 bilhão de usuários, a Igreja Católica tem 1,2 bilhão de fiéis. Só que os fiéis do Facebook, os usuários da Igreja Católica ficam em média 1 hora por semana na missa. Já os fiéis do Facebook, no Brasil, é uma média de 4 horas por dia no Facebook. Desligue as redes sociais por 1 mês e você vai ver que você vai ler de 3 a 4 livros, experiência própria. Desliga. Você não vai morrer por não ver aquela sua tia tomando sol. Por não ver aquele teu primo com aquele cachecol ridículo na neve, fazendo uma libélula. Você tem coisa mais importante para ver. Mas veja só. Olha a quantidade de coisas que estão acontecendo em 1 minuto na internet. Olha o YouTube, 400 horas de vídeo sobem. 700 mil horas são exibidas. Isso aqui é conhecimento? Isso é informação. No máximo, conteúdo. E aí eu quero passar com vocês uma coisa. Isso daqui nós trabalhamos essa ideia dentro do Círculo, que é o nosso grupo de estudos online, em forma de movimento, onde nós mergulhamos nessas questões de pensar o que ninguém pensou. Veja só, isso aqui é um mix de Platão, Sócrates e Escola Militar de Planejamento Estratégico. Tá? Veja, dados. Dados são coisas quantificáveis. Quantas pessoas tem nessa sala? 180? 200? Quantas estão dormindo? Talvez 30, 40. Ok? Dado. Você conta. 1 dormindo ali, 2 ali também apagado, 3, 4. Você conta. Ok? Dados são coisas que você conta. Informação são dados que você prepara para distribuir. Aconteceu no dia 7 de abril, na presença dessa japonesa linda, Hitomi.
que é a musa da ufologia oriental no Brasil, presente em todos os eventos de norte a sul. Isso é informação. Você vai a Porto Alegre, Hitomi está lá. Você vai em Curitiba, Hitomi está lá. Você vai na Feirinha da Liberdade, Hitomi não está lá, porque lá não se fala de disco voador. Lá se fala o quê? Só de sushi, sashimi? Hitomi está no Recife. Hitomi provavelmente não é deste planeta. Ou tem o patrocínio de uma nave. Não é possível. Ela é praticamente uma lenda em todos os eventos de ufologia, minha gente. O que eu falei para vocês agora? Informação, ou seja, dados organizados. Eu estava em Porto Alegre, vi Hitomi. Eu estava em Curitiba, vi Hitomi. Fui fazendo check-in. Chego em Recife, espero um boneco de Olinda, mas não espero o Hitomi. Hitomi está aqui. Percebeu? Dados que viram informação. Bom, quando as informações recebem um tratamento intelectual, ou seja, uma revisão racional, elas viram conteúdos. E aqui é que está o pulo do gato. Não é esse o livrinho? Por exemplo, olha que bonitinho o livrinho. Pequenininho, né? Você sabe que o núcleo de uma bomba nuclear é pequenininho também, mas faz um estrago que vocês imaginam. Fica a dica. Bom, o que é que tem aqui dentro? Não tem conhecimento aqui dentro. Embora vocês estavam aí prontos para receber um merchandising, caíram do cavalo. O máximo que tem aqui, gente, são dados reunidos, informações processadas, conteúdos racionalizados. Porque eu não posso colocar o conhecimento aqui dentro. O conhecimento acontece quando você entrar em contato com esse conteúdo. O conhecimento acontece dentro de você. Porque o conhecimento ele é uma experiência com a verdade, ou a porção da verdade que nós podemos ou somos capazes de assimilar. Está aí dentro de você, percebe? Agora, o que acontece com ufologia? A gente nada que quase se afoga no mar de dados, informações e conteúdos, mas a gente não acessa o conhecimento. O conhecimento ele acontece fora do teu cérebro, é um encontro da tua consciência com a sabedoria cósmica. E no círculo nós dizemos o quê? Que conhecimento gera movimento, que gera transformação. Ou seja, se você acessou o conhecimento, vai movimentar alguma coisa dentro de você. E vai colocar você em movimento, porque essa é a lei do universo. E esse movimento vai gerar transformação. Você está entendendo? Nas palavras é muito curioso a sincronicidade, né? Hoje eu tenho desenvolvido muitos projetos em parceria com o Dr. Sérgio Felipe, da Unispírito. E a Unispírito tem uma filosofia, mas parece plágio. Eu diria que é plágio se a gente não se conhecesse, não ficasse um olhando para a cara do outro admirado. Ele fala assim, a verdade está naquilo que te leva a fazer o bem. Qual é a sua verdade? Olha, conhecimento que gera movimento, que gera transformação. Você percebe por que é importante pensar aquilo que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê? Porque aquilo que todo mundo vê é conteúdo, dado, informação. O conhecimento que transforma, que vai nos levar a um novo patamar de sociedade, ele vai acontecer dentro de você. E aí é que está a coisa. Está claro a nossa noção de conhecimento? Porque precisa estar claro tanto a noção de consciência quanto a noção de conhecimento para a gente poder entrar em exoconsciência. Olha o que o general Alfredo Maciro Shoa escreve na obra Mergulho no Hiperespaço, que coisa fantástica. Com o envolver do homem para estados conscienciais superiores, dica, exoconsciência, acesso ao conhecimento, experiência com a verdade, revelar-se-á um universo em que se contém, e eu adoro quando ele usa esse termo, o universo em que se contém, a realidade em que se contém. Nós nos contemos por força da nossa encarnação, dessa ancoragem da nossa consciência nesse cérebro físico, nesta realidade.
A partir do momento que fechamos os olhos para essa realidade, nós podemos acessar as outras. Ou seja, somos nós que nos contemos aqui. Curioso, não? Curioso porque em Cartas de uma Morta, quando a Dona Maria João de Deus fala para o Chico, seu filho, Chico Xavier, que visitou Saturno, ela não fala que entrou num disco voador. Ela diz assim: bastou que fixássemos em nossa mente o local desejado e no instante seguinte estávamos lá. Ué, viajou sem nave? Olha os paradigmas da ufologia caindo. Então para que serve nave? A gente começa a pensar coisas diferentes, né? Percebe? Então veja, o universo que se contém cada vez mais rico de possibilidades, apresentando dimensões novas, agora vividas e compreendidas no abstrato conceitual do mundo interno de cada ser. Isso que você experimenta dentro de você, esta voz que fala na sua cabecinha, talvez não seja só uma voz na sua cabecinha. Talvez seja oriunda de uma realidade tão tangível quanto esta, mas que está num outro patamar vibratório. Perceba, não tem coisa sobrenatural quando você fala de espiritualidade, gente. É natural, é físico. O Sérgio usa também uma comparação que eu gosto muito. Quando você vê a hélice de um ventilador parada, você conta as pás. Quando liga, você já não conta as pás. Se for a hélice de um avião, de um helicóptero, parece que ela desapareceu. Por quê? Pela velocidade. Então, será que o mundo espiritual é um mundo invisível ou será que as partículas deste mundo estão vibrando numa velocidade que nós não enxergamos? Percebe? É a mesma natureza material. Nós não estamos falando de fantasminha. Nós estamos falando da mesma matéria em estágios de vibração diferentes. Daí você começa a compreender por que espírito trabalha com ET, ET trabalha com espírito. Porque se eles dominam a tecnologia para mudar essas faixas vibratórias, eles conhecem todas as faixas, as bolas. Então eles estão vendo aqui a Margarete, estão vendo a avó da Margarete do lado dela, está tudo a mesma coisa. Estão vendo a Hitomi, a avó da Hitomi. Você entendeu? Porque senão fica parecendo igreja do ET, gente. Ah, a chilena não resolveu, passou para espanhol. Espanhol não vai resolver, vai passar para Santo Antônio. O que é isso? Peraí, lógica na coisa. A partir do momento que você começa a entender que tudo são estágios vibratórios da mesma matéria, você fala, opa, há um precedente, há uma possibilidade, há uma heurística que deve ser estudada. Agora, é claro que as pessoas têm, você com esse colar verde, a egípcia, toda dourada, com esse colar verde. O problema, minha gente, eu vou falar para vocês qual é. Vocês já pararam para se perguntar por que os governos não assumem logo de vez a questão ufológica? Vocês viram a palestra do Petit ontem? Está parecendo esconde-esconde, né? Brincadeira do ovinho. Easter eggs. Aí libera, mas não põe. Gente mal resolvida, né? Ou libera ou não libera, ou dá ou desce. Por que não liberam logo? Rabo preso? Compromisso com a verdade. Não estamos preparados? Perdem o poder. Gente, o que é uma democracia? Vou fazer um exercício rápido. O que é uma democracia? Democracia é uma sociedade que entendeu que o poder emana do povo. Aleluia. Emana do povo para o povo, pelo povo. Não é?
Esse povo faz o quê? Concentra o seu poder pelo voto num líder escolhido, que exerce, então, o poder que é do povo. Certo? E aí esse líder, ou essa estrutura política, ela tem uma função. Qual é? Prover infraestrutura básica. Saúde, transporte, educação, infraestrutura, transporte, segurança. Então vamos lá. Vamos pegar alguns desses. Saúde, transporte, educação, infraestrutura e segurança. Ok? Quando você começa a reconhecer a realidade dessa natureza, essas cinco responsabilidades dão um atestado da incompetência dos nossos governos e da nossa estrutura de civilização. Porque assim, o governo tem que promover estrutura de promoção de saúde. Aí a pessoa está morrendo e vai procurar lá um ET que opera através de uma senhora meio esquisita, que parece Helena Petrovna Blavatsky reencarnada. E o que o sistema de saúde não corrigiu, de repente é corrigido. De repente eles começam a falar de corpos sutis, corpos energéticos e estruturas de matéria que a nossa medicina nem sonha em abordar ainda. Aliás, é mentira falar isso, porque a Organização Mundial da Saúde já está incluindo o domínio espiritual no seu protocolo de saúde. Mas assim, na prática, é Ritalina, Catafran, né? Catafran, para tudo. Problema. Bom, educação. Como é que fica a educação? Os nossos filhos ainda aprendem na escola que o Cristóvão Colombo tropeçou e caiu na América. E que aí ele descobriu a América. Estava então coberto. Que tem 9 planetas, que só na Terra tem vida. Começa a cair. Que não há provas de vida fora do planeta Terra. Né? Olha aí. Que a Terra é plana às vezes. Segurança. Como é que você justifica para a tua população que você gastou só no ano de 2014 $1 trilhão e 600 bilhões de dólares com o orçamento global de defesa e você não é capaz de perseguir um caço de um disco voador? Você percebe? Transporte, infraestrutura, como é que você continua falando para os teus cidadãos botarem gasolina a R$4 o litro e você vai falar que entrou um disco na nossa atmosfera e saiu sem passar num poço Ipiranga? Você entendeu o tamanho da bucha? O povo não está preparado? Gente, desculpa, o povo já sabe que o Papai Noel não existe e que coelho não bota ovo de chocolate. Quem não está preparado são os governos. Você está entendendo? Ai, mas nossa, o povo não estaria preparado. Não, o povo cresceu, ele descobriu que o Papai Noel era uma versão da Coca-Cola, que o coelhinho da Páscoa não comia cacau para cagar chocolate. Se a nossa consciência está fora do tempo e do espaço, ela se manifesta no tempo e no espaço pelo nosso cérebro. Se o conhecimento é algo que nós acessamos dentro de nós, a partir dos conteúdos com os quais entramos em contato, qual é a dificuldade de pensar no contato de 5º grau, contato mental? Ué, você sabe que eu dei uma pegadinha no Amit Goswami. Sabe o Amit Goswami, aquele indiano do O Segredo? The consciousness is about, sabe? Ele fala, the consciousness is about the mind of man. Eu fiz uma entrevista com ele e aí comecei a perguntar da não localidade da consciência. E aí eu falei, então a consciência pode acessar informações em qualquer lugar do mundo? Sim. Então, se a Mônica perdeu o casaco dela no Japão, a minha consciência pode acessar essa informação? A gente pode achar como aquelas paranormais que trabalham com a polícia? Sim.
E pode estar no Japão, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, qualquer lugar. Qualquer lugar. A consciência é não local, o conhecimento é não local, você acessa. Mesmo que esse cara more num outro planeta, você via a cara do indiano se remoendo. Ele pensou assim, filha da e só abanou a cabeça. Yes. Even in other planet. E eu saí do ar. Yes. Tanto a ufologia quanto o espiritismo hoje estão assustados com esse fenômeno. Mas isso não é um fenômeno novo, gente. Kardec fez isso em 1858. 1858, você achando que era novidade. Ó, isso aqui é a mesma casa que a Mônica mostrou, né? Foi publicada no Jornal de Estudos Psicológicos, 1858, abril, tá? É o espírito Bernard Palissy. E aí tem um problema. Quer apagar a luz um pouquinho agora? Não durmam. Se dormir eu vou saber, porque você sabe, a consciência não local. Eu estou em corpo físico aqui na frente, mas a minha consciência está em todos esses lugares aqui agora. Ó, aqui nós temos um problema, tá? O que acontece? O Kardec tem um médium lá chamado Victorien Sardou. Muito obrigado. Olha só, né? Victorien Sardou. E ele então recebe o espírito de Bernard Palissy. Olha que problema. O Bernard Palissy morava na Terra. Portanto, ele era terrestre. Mas aí ele morre e ele deixa de morar na Terra. Então ele passa a ser um ex-terrestre. E aí ele se reencarna em Júpiter. Então agora ele é um extraterrestre. Olha que plano de carreira. Terrestre, ex-terrestre, extraterrestre. Olha como é idiota essa definição, gente. Aí você vai falar assim, não, Juliano, mas a ciência já falou que não há vida em Júpiter. Mas veja, a ciência não sabia que existiam raios ultravioleta até o começo do século passado. Por isso que todo mundo se queimava, se torrava no sol. Porque a ciência ainda está habituada ao paradigma do que pode ser perceptível aos olhos, quando os olhos captam uma estreita faixa de menos de 10% de toda a variedade de vibrações possíveis. Então aquilo que é invisível não existe? Porque se for assim, está todo mundo sem sinal de internet aqui dentro dessa sala. Nós não estamos vendo o sinal de internet, mas eles estão aqui. Então veja, o que o Kardec vai defender nessa entrevista, e o próprio Palissy vai explicar, é que a vibração, a sutileza, a matéria do corpo desses seres que moram em Júpiter, comparados com a Terra, seria como vapor, mas ele considera o vapor ainda grosseiro. Olha só, é uma matéria que não oculta a natureza do espírito, ou seja, todos se veem como são. Imagina neste momento você totalmente sem roupa nessa sala. É pior do que isso. Porque é você sendo quem você é. É você emanando exatamente o que você está pensando. Estou pensando em ufologia ou estou pensando na barriga do palestrante? Olha aí, estamos jupiterianos já. Estava pensando na barriga do palestrante. Você percebeu? É um outro patamar de sociedade. Eu trouxe umas perguntinhas que eu acho legal vocês conhecerem. Vocês querem saber dessa entrevista? Entrevista com o jupiteriano. Então vamos lá. Opa. Com que fim traçaste pelas mãos do Victorien Sardou as admiráveis desenhos sobre o planeta Júpiter onde habitas, com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornares melhores? É por isso. O que os caras estão fazendo aqui? Inspirando o desejo de nos tornarmos melhores. Olha essa. Tendo em vista que vens com frequência à Terra, que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral, para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. É a primeira tentativa de Kardec de comparar a Terra com Júpiter. Vocês vão ver no que isso vai dar. Pediríamos que elucidasse sobre os pontos. Olha, ao vosso globo venho apenas em espírito,
o espírito não tem mais as sensações materiais. Ou seja, ele está encarnado em Júpiter, deixa o seu corpo em Júpiter e vem até a Terra em espírito. Ele precisou pegar uma nave para isso? Não. Lembra da mãe do Chico? Bastou que fixasse o pensamento. Se ela no astral da Terra foi para Saturno, eles em Júpiter, dito por Kardec que é um mundo de perfeição, criança do pré-primário vai fazer excursão para as luas de Netuno, sabe? É fácil. Então aqui, olha só, 170 anos desta entrevista, e o que mais nós temos hoje é preconceito. Ah, e tem ET lá no teu centro? Ah, então não vou. Não vou porque eu não gosto dessas coisas. Ó. Eu estou pulando, né? O que aconteceu? Ah, pronto. Ó. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Você entendeu? Se a gente não começar... Cara, a consciência é não local. Está fora do espaço-tempo. A cada planeta que ela vai se manifestar, você vai ter uma estrutura de corpo, uma estrutura atmosférica diferente. O que é isso? Ah, falta 20 minutos? Então eu vou correr. Qual é a duração média da vida? Olha que o Bernardo responde. Como medir o tempo? Olha que noção. Vocês assistiram o filme Interestelar? Os caras descem, ficam meia hora na nave e passou 20 anos. Louco isso, né? A relação da gravidade com a passagem do tempo. Olha que loucura. Para ele, mesmo estando se comunicando do mundo superior, é confuso. Mas como é que eu meço o tempo? Aí ele fala, ó, não dá para pegar os séculos nossos em comparação. Ele falou, ó, mais ou menos 500 séculos, 5 séculos, 500 anos. Uma vida em Júpiter, 500 anos. Dá para aposentar tranquilo, hein? Ó, sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos densos do que os nossos, é formado de matéria compacta e condensada ou vaporosa? E ele fala, compacta para nós, mas não para vós. Olha a relatividade da coisa. Se lá eles estão todos naquela vibração acelerada, todos eles se enxergam, tudo é material, tudo é lindo. Agora nós, com essa nossa vibraçãozinha joia, vamos chegar lá, vamos ver o quê? Gás, vapor, fumaça. Você entendeu? Aí é que está o pulo do gato, gente. Por isso que tem muito ufólogo ainda que está que nem cachorro correndo atrás do rabo. Porque vocês viram o documento do FBI, eu coloquei nesse livrinho Exoconsciência. Eles falam assim, ó, a nave entra e sai dessa faixa vibratória como ela quer, por isso que vocês não alcançam elas. Você percebe? Oi? Qual é a função das naves? Essa é a grande pergunta do momento. O que faz? Lanche? Exame? Abdução? Laboratório? Porque assim, para que as naves? Se eles podem vir em espírito? Será que são missões especiais? Você vê quantos questionamentos nós temos para além das bolinhas douradas do céu? Você percebe? Mas o Bernard está dizendo assim, ó, os desencarnados vêm em espírito, os encarnados vêm em nave, mas o Bernard está encarnado. Só que ele controla o espírito dele, ele vai dizer numa outra pergunta que em Júpiter não tem diferença se está encarnado ou desencarnado, eles falam com todo mundo do mesmo jeito. Pensou que é uma janta de família em Júpiter? Exclusivo. Quem vem para a janta domingo? Mãe! Ó, os habitantes têm como nós uma linguagem articulada? Não. Há entre eles comunicação pelo pensamento. A melhor definição de telepatia. Comunicação pelo pensamento, porque o pensamento é propriedade da consciência, do espírito e não do cérebro. Você não pensa com o teu cérebro, você pensa com a tua consciência, com o teu espírito. E esse pensamento se manifesta no teu cérebro. É esquisito, né? Louco, né? Você está com uma cara... É a barriga ainda? Ah, tá. Ó,
A segunda vista é a tal clarividência, né? A visão de, como eu estava brincando com a Marga, é o olho de Tandera. Dá a visão além do alcance. E através de objetos não opacos. Ó, a segunda vista, como nos informaram, uma faculdade normal e que permanece entre vós? Sim, o espírito não conhece entraves, nada lhe é oculto. Gente, não tem lava-jato em Júpiter. Em Júpiter não tem delação premiada. É uma sociedade que não... Dá para imaginar isso, não? Ó, comunicai-vos mais facilmente que nós com os espíritos? Sim, sempre. Não existe mais matéria entre eles e nós. Qual é a dificuldade? Não, a sessão espírita é a natureza do ser. Ele está pegando muito negócio de espiritismo na palestra. Não, gente, é a natureza de quem nós somos. Não tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. Os habitantes formam diferença. Esse daqui eu amo. Esse aqui, na verdade, vai desembolsar num fora. A partir daqui eu passei a considerar a Juliana polida. Eu achava ela meio mal educada, meio negócio de unidade. Eu falei, não, Juliana Cosati. Eu sou unidade. Mas considerando isso aqui, gente, vocês vão ver, ó. Olha só a pergunta inocente do Kardec floreando o espírito. Os habitantes formam povos diferentes, né? Diferentes povos como aqui na Terra? Sim, mas todos unidos entre si pelos laços de amor. Não satisfeito, besta vai e pergunta. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Pergunta inútil, ele responde. Esqueci de pôr o inútil aqui. O homem da Terra poderá chegar a um tal grau de perfeição que a guerra seja desnecessária? Ele chegará a isso sem a menor dúvida. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos. Olha que coisa interessante. E à medida em que melhor seja compreendida a fraternidade. Você entendeu que a culpa não é do Trump nem do gordinho? Percebeu ou não? Que a gente tem uma mania de terceirizar a responsabilidade, né? Eu lembro assim, tomara que chegue 2019 que os ETs tirem o PT do poder. Recebi esse comentário, juro. Gente, PT, PSDB, PMDB, não foram os ETs que puseram eles lá. Bom, aí vem a melhor, ó. Se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Aqui entre vós é ocupada pelos macacos. Isso para terminar o sábado de vocês com a autoestima no lugar. Há templos, há um culto. Por templo ao coração do homem, por culto o bem que ele faz. Exoconsciência, é isso. Veja, esse cara começou, General Alfredo Moacir Uchoa começou esse movimento. Se você pegar o livro Mergulho no Hiperespaço, eu vou pedir para acender um pouquinho a luz agora, só porque eu preciso de todos despertos, e depois a gente apaga. Veja só o que ele vai dizer. Vocês terráqueos não estão só... Isso aqui era uma canalização dele com o mestre Yashamil, que era o chefão das naves que apareciam em Alexânia. Tudo isso está relatado, para quem não conhece, no livro Mergulho no Hiperespaço e também no documentário No Meio de Nós. Se você tiver com a cabeceira livre, compra o livro. Se não tiver com tempo, mas quiser saber, pega o documentário, assiste 1 horinha, você está nos trinks. Então, veja só, eu confio muito nele. General do Exército Brasileiro, engenheiro de armas, professor de engenharia e mecânica racional da Academia Militar das Agulhas Negras. Veja, não é um cara que precisa de like para viver. Não era um cara que tinha Twitter e postava foto assim que acordava dele. Percebe? É outro nível de pessoa. Outro nível de pessoa. Ele não fazia live. Tipo nós, mortais. Eu faço live, não estou criticando. Mas percebe que é outro patamar de pessoa? Então veja, vocês terráqueos não estão sós nesse caminhar evolutivo. Por isso afirmamos que estamos aqui para ajudar, mas apenas ajudar, veja bem, a humanidade que quer ser ajudada.
que tem a condição de entrar em sintonia conosco. Olha aí, tem a condição de entrar em sintonia. Ou seja, consiga pensar fora da caixa. E então, com possibilidade de entrar em sintonia e fazer essa conexão, então poderão ter e receber o que possamos dar de nossa experiência realizada no mesmo caminho ascensional. A nossa caminhada só é mais bastante avançada. Olha que demais. E veja o que ele vai dizer ainda. Porque eu me incluo aqui, eu incluo o círculo aqui, o nosso grupo de estudos, incluo a Casa do Consolador aqui, incluo os grupos de contatados de todo o Brasil nessa frase aqui que eles estão falando. Estamos procurando criar núcleos de interesse. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Você que experimenta o contato. É exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, que foi falado por general na década de 60. Estamos procurando criar núcleos de interesses entre os terráqueos para então, mais objetivamente, subjetivo, objetivo, ok? Mais subjetivamente, mais objetivamente, a forma que sabemos ser necessária, podemos diretamente trazer a nossa presença atuante para a melhoria tão necessária da condição humana. Ou seja, essa onda de contato, essa onda que está tendo, ET não é moda. Veio para ficar como pipoca de micro-ondas. Não tem retorno. Chegou. E vai se ampliar. Percebe? Pouco a pouco vamos realizando ou vamos consolidando e realizando essa política de encontrar humanos que sejam provas do nosso trabalho de amor, sem jamais eles roubar os méritos que possuam. Sob o nosso influxo, haverão de irradiar concórdia, tolerância, amor, ao mesmo tempo que um cósmico dinamismo no fazer. Gente, cósmico dinamismo no fazer. Não é para virar contatado, sentar e achar o quê? O ET vai te passar 6 dezenas? Você não vai mais sofrer porque você é contatado? Deixa eu te falar, o grande contatado morreu na cruz, cara. Cósmico dinamismo no fazer exige movimento. Conhecimento gera movimento. Por que nós estamos acessando as informações que estamos acessando? O que você faz na vida? Você é engenheiro? Nós precisamos repensar o sistema energético do nosso planeta. Você é professor? Nós precisamos repensar a forma como nós educamos as nossas crianças. Você é médico? Nós precisamos repensar a saúde. Você é advogado? Nós não vamos precisar de advogado no novo mundo. Brincadeira. Se você é advogado, você precisa começar a entender que a lei maior é a lei de Deus, como eles vão falar na coisa de Júpiter. E nós precisamos começar a construir uma sociedade baseada nessa verdadeira lei. A lei natural, a lei do cosmos. Tem espaço para tudo. Nós precisamos repensar a nossa sociedade completamente. E isso é tarefa o quê? Porque o neto, não o filho. O Lorenzo vai ver essa realidade florescer. Meu filho que está ali no fundo fazendo bagunça. Você está entendendo? Então veja, em verdade, já diria o general Shoa, nada disso se afigura absurdo, a não ser que queiramos impor as nossas próprias limitações à infinita riqueza da realidade universal. É absurdo? É paranormal, supernatural, sobrenatural? Não. Só se você quiser impor os seus limites a essas novas realidades. Vou pedir para você, nós vamos fazer um exercício de espiritualidade, de sintonia agora. Eu vou usar algumas técnicas, como apagar a luz, pedir para vocês fecharem os olhos, mas não dormirem. Vocês vão descruzar os braços e as pernas, coloca as mãos assim sobre a coxa, espalmadas. Não é mandinga não, é só para o teu sangue circular melhor, viu? Cabeção. Deixa o teu sangue circular. Você vai respirar profundamente.
Eu vou colocar uma música que vai te ajudar a entrar em sintonia, porque a música é vibração, e a vibração afeta inclusive a estrutura molecular do seu corpo. Você vai respirar profundamente. Vamos colocar a música? Respira profundamente agora. Deixa que o oxigênio entre pelas suas vias aéreas e chegue até os seus pulmões, seja distribuído por todo o seu corpo através da sua corrência. Respire. Um movimento de gratidão. Vai deixando que a sua mente passeie por todas as informações, por todos os dados e por todos os conteúdos aos quais você tem entrado em contato desde ontem à noite. Vai deixando que essas novas informações, esses novos conteúdos, flutuando sobre a sua mente, comecem a apaziguar agora você, te levando a um estado de relaxamento, de tranquilidade. A tarefa já não é mais ver o que ninguém viu. Tampouco agora pensar o que ninguém pensou. A tarefa agora é viver o que todos precisamos viver. Respire profundamente. Perceba que ao nosso redor uma grande corrente de seres de luz começa a se formar, envolvendo todo esse salão, elevando a vibração e a sintonia deste salão. Todas as suas preocupações, as suas angústias começam agora por um momento a silenciar e você passa a entrar em conexão com esses seres. Perceba que eles estão de mãos dadas ao redor deste salão. E do topo uma intensa luz começa a se derramar sobre nós. É como se fosse uma cachoeira de luz dourada que se derrama sobre todos nós desse salão, nos convidando a que nós nos banhemos com essa luz. Vai permitindo que essa luz caia sobre o topo da sua cabeça, tranquilizando, energizando toda a sua mente, os seus olhos, o seu nariz, a sua boca, os seus ouvidos, seus sentidos, é verdade, já cansados de um dia de trabalhos intensos. Permita que eles sejam energizados agora e harmonizados por essa luz que se derrama por dentro e por fora de você ao mesmo tempo. Ela vai descendo ao seu pescoço, relaxando a musculatura do seu pescoço, as tensões, escorrendo pelos seus ombros. Perceba a musculatura dos seus ombros ficando mole, relaxada, tranquila, à medida em que esta luz escorre sobre você. Ela escorre pelos seus braços, antebraços, pelas palmas das suas mãos até a ponta dos seus dedos. Algumas pessoas, nesse momento, começam a sentir um formigamento nessas áreas. Você está sendo acionado a uma percepção energética. Seja bem-vindo ao clube. Vai visualizando essa água luminosa escorrer pelo seu tronco agora, pelo seu peito, envolvendo o seu coração, os seus pulmões, seu aparelho digestivo, seu estômago, fígado, rins, pâncreas, intestinos, bexiga, seus órgãos sexuais. Perceba que toda a sua caixa torácica fica envolvida nesta luz que se derrama sobre esse salão. Vá direcionando essa luz, inclusive, para pontos em que você sabe que não há harmonia no seu corpo. Você pode
direcionar mentalmente essa luz a que encontre o seu estômago, por exemplo. Pessoas com gastrite nervosa, muita gastrite nervosa, que tem afetado o pâncreas. Você pode direcionar essa luz agora para o seu estômago, envolvendo o seu estômago, restaurando a harmonia do seu estômago. Pessoas com problemas no colo intestinal, você pode direcionar esta energia por todo o seu intestino delgado e seu intestino grosso, removendo toda a hérnia, todo problema, toda dificuldade que você tenha. Fique à vontade na presença desses seres de luz que estão aqui. Não há coincidências quando se estuda a consciência, o conhecimento e o universo. Há sincronicidades, você não está aqui por acaso. Aproveite este momento, fique à vontade. Direcione essa energia que se derrama em profusão neste local. Algumas pessoas sentindo uma pressão muito forte sobre a testa nesse momento e sobre as têmporas. Você está recebendo um acionamento energético por parte dos seres. Com um pouco de meditação e um pouco de prática de espiritualidade na sua casa, você vai começar a perceber aqui as funções que essa ativação está trazendo para você nessa noite. Há também um senhor cardíaco que pede pelo coração. Os seres estão direcionando luz para o seu coração. Você já passou por uma cirurgia, inclusive. E sabe que a capacidade do seu coração é reduzida. Está havendo canalização de luz para o seu coração nessa noite. Vá permitindo que essa energia escorra também pelas suas pernas, pelos seus joelhos, pelos seus pés, envolvendo todo o seu corpo nessa substância luminosa que se derrama sobre nós. Perceba que essa luz vai se aprofundando, vai como que sendo absorvida pelos seus corpos físicos, mentais, espirituais, adentrando a sua consciência, os seus pensamentos. Essa luz agora começa a passear sobre você, sobre também aquilo que você sente. Há uma senhora que tem profundos problemas de rejeição aqui hoje. Você se sentiu rejeitada a sua vida toda e você está recebendo um processo, uma potencialização por essa energia que agora penetra os seus campos emocionais. A tua rejeição pode ter passado em branco por todas as pessoas. O teu sentimento de rejeição pode ter passado em branco, mas não passou para estes seres que nos veem como nós somos. É por isso que você está sendo potencializada. Você está sendo envolvida com energias de amor, de pertencimento a uma família universal. Para que se liberte, para que supere os seus medos, para que dê saltos quânticos rumo ao seu processo evolutivo. Ficando à vontade, mantenha sua sintonia, sua energia, com foco na atuação agora energética desses seres no meio de nós.
Permita que eles passeiem entre as fileiras, entre as cadeiras, trabalhando profundamente as questões emocionais que nos cercam. Há um rapaz que tem muito medo do próprio pai. Você jamais teve coragem de compartilhar com ele o seu interesse sobre ufologia. E há aqui alguns seres dizendo que você não precisa ter medo das experiências que você tem com a verdade, mas que em breve, com suavidade, com tempero, vão surgir brechas para que você converse com ele. Você não precisa mais ter medo. Já não tem mais vara de marmelo por perto. Já não tem mais cinta, já não tem mais chinelo. E faz parte da tua função reencarnatória, da tua tarefa reencarnatória, contribuir com o processo de expansão de consciência do teu pai agora no fim da vida dele. Você está sendo essa noite curado para amar. Curado para responder aos anseios do seu pai. Vá mentalizando, continue mentalizando o fluxo contínuo dessa luz. Eu peço desculpas a vocês, mas eu não dou conta de traduzir tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo nesta sala. Muitas pessoas sendo acionadas, muitas pessoas sendo tocadas, muitas pessoas sendo esclarecidas. Nesse momento de profunda luz, de profunda sintonia, você pode, ao silenciar o seu coração, ouvir a voz desses seres, a te orientar. Mantenha a sua sintonia mental, mantenha a elevação mental agora. Deixe que a quietude se estabeleça, o silêncio se estabeleça dentro de você. Perceba que do centro de você, do meio de você, do meio da sua mente, podem brotar palavras e frases e saberes. Aproveite esse momento e acesse. Acesse. Sentindo-se mais forte pela luz que o seu corpo e o seu espírito bebeu nesta noite. Agradeça as palavras, aos conteúdos, as imagens que fluíram dentro de você. Sentindo-se mais forte, mais saudável, mais harmonioso. Sinta-se em gratidão com a presença fraterna desses seres que trabalharam em nosso meio não como deuses, mas como amigos que descobriram no serviço da fraternidade a alegria da sua existência. Agradeça com tranquilidade, vá retornando neste processo. Vai sentindo os seus pés, vai sentindo as suas mãos, vai respirando fundo, abrindo lentamente os seus olhos, em gratidão, em gratidão, em gratidão.
reduzindo a música e para as nossas entidades de luz acenderam as luzes. Bom, tudo bem com vocês? Joia? Tá ótimo, Ailma. A Ilma tá, eu chamei até de Ilma. Tá tão bem. Tudo bem? Gostoso, né? Pode repetir? Tudo certo com todos? Todos voltaram? Algum abduzido? Veja se a pessoa que estava do seu lado continua do seu lado. Bom, é isso aí. Rivaldo, fechar o expediente. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.